Gostaria de avisar que o evento está sendo gravado e todos os presentes consentem expressamente com a divulgação nas redes sociais da Abimed. Para quem estiver de acordo, pedimos que levantem as mãos. Muito obrigado. A FGV Ethics, em parceria com a Abimed, está conduzindo uma pesquisa sobre o grau de percepção de corrupção no setor da saúde. É uma pesquisa ampla que vai apresentar um retrato do nosso setor. Pedimos a gentileza de acessar o QR Code que está disponível no stand da Abimed ou com as nossas recepcionistas. É muito importante termos volume e diversidade de respostas. Muito obrigado. Então, para fecharmos o dia de hoje, aqui no nosso stand, vamos tentar trazer uma perspectiva dos próximos passos da reforma tributária. Para isso, convidamos, eu só preciso pôr o óculos, só um minutinho. Você percebeu a dificuldade? Convidamos o Fábio Zambelli, que é jornalista com pós-graduação em comunicação pública. Atualmente é vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Especialista em monitoramento de risco institucional, tem 33 anos de experiência em cobertura política em veículos e agências de São Paulo e Brasília. Atua como palestrante e analista de cenário e monitoramento dos três poderes para empresas e instituições do mercado financeiro. Junto ao Fábio, temos o Felipe Contreiras Novaes, que é sócio na Contreiras e Salomão Advogados, com 15 anos de experiência na área tributária. Felipe tem pós-graduação em Direito Tributário na PUC São Paulo, ex-juiz no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, ex-conselheiro no Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, conselheiro na FEComércio, membro da Comissão de Direito Constitucional e Tributário da OAB São Paulo. Palestrante e autor de vários artigos em obras coletivas e em revistas especializadas em matéria tributária. Muito bem, pessoal. A questão fundamental é: a reforma tributária veio, foi votada, emenda constitucional devidamente aprovada, setor de dispositivos e equipamentos médicos ficou um pouco aquém do que a gente esperava. Vieram as discussões sobre as leis na lei complementar e agora começa a reta final para o período de testes que se inicia em 1º de janeiro do ano que vem. Então, a ideia de termos o Fábio e Felipe aqui é termos não um contraponto, mas a complementariedade do assunto. O Fábio vai trazer um pouco das perspectivas políticas em torno das discussões da reforma tributária nesse momento e até os meses que virão, enquanto o Felipe vai dar uma perspectiva para a gente de quais impactos podem ser esperados e como vai se desdobrar o aspecto técnico da reforma. Então, assim, sem mais delongas, Fábio, por favor. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite para falar para essa plateia. Boa noite, Felipe. Obrigado pela companhia aqui no painel. Fernando, eu acho que para a gente começar a falar do ambiente político da reforma, acho que é importante falar do momento do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, dessas décadas que você mencionou aí de experiência de cobertura política que eu acumulo, entregando a idade, era quase isso. Raríssimas vezes, ou nunca vi, para ser mais honesto, um tamanho desincentivo para a produtividade do Congresso. O Congresso hoje tem uma autonomia na gestão do orçamento. O Congresso tem um grupo que coordena a pauta que é muito articulado, muito independente do Executivo. E, mais do que isso, o Congresso está se beneficiando de um governo que preferiu não ter uma agenda. Se a gente for olhar qual é o grande projeto do Executivo no Congresso esse ano, é um só, é o projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, se o governo não tem uma agenda assertiva, não tem maioria no Congresso, que é outra coisa bastante inédita no nosso presidencialismo de coalizão. O governo não tem, o governo depende do centro político para construir maioria em temas específicos, em matérias específicas. Mas o Congresso não é um Congresso governista, né? Aquela força gravitacional do Executivo a gente não está vendo, acho que pela primeira vez desde
o regime democrático reinstalado aqui em 89. Esse ambiente, ele alimentado pelos recursos de emendas que dão a garantia para os parlamentares de que, trabalhando ou não, eles vão ter cerca de 50 milhões de reais para fazer campanha nas suas bases eleitorais, não existe um estímulo para que eles produzam. Nós estamos vendo agora, chegando quase ao mês de junho, no Congresso, a única matéria de relevo que o Congresso discutiu até agora, foi uma PEC que aumenta o número de deputados. E mais recentemente, hoje, para ser mais específico, a CCJ do Senado aprovou um projeto que acaba com a reeleição a partir de 2030, unifica as eleições, para não dizer que não teve uma produtividade no Senado. Mas não tem um outro tema que tenha sido deliberado. Depois de 6 meses, estamos perto de São João já, né? Acabou os feriados, Páscoa, Carnaval, 1º de maio, começa São João, o Congresso se esvazia novamente em junho, todo mundo sabe como funciona. É nesse ambiente que está sendo levado a cabo o debate sobre o PLP da segunda fase da regulamentação da reforma tributária no Senado, né, com a liderança do relator Eduardo Braga. Ele construiu ali um calendário de trabalho, com audiências públicas, com muitas oitivas, com mais escuta, né, e tem sido essa a tônica dos relatores, tanto na Câmara quanto no Senado, desde o princípio da reforma tributária, da emenda constitucional, de promover até um excesso de audiências e escutas, reuniões, que é um argumento que o Congresso tem para dizer que nós ouvimos todos os setores, né? Não dá para dizer que não ouviu, porque teve lá no dia, 28 de setembro de 2023, uma audiência de 15 minutos do segmento X com o relator ou com algum assessor do relator. Então, nos anais lá do Legislativo, está dizendo, esse setor foi ouvido. É um pouco esse o cenário, porque o debate, de fato, está acontecendo quando o relatório chega na CCJ para apreciação. Aí tem interferências, tem emendas, tem aditivos, tem a presidência das casas agindo, né, para ali impor as suas agendas. Mas só recuando um pouquinho, dentro desse calendário que o relator propôs, ele tem dito, ele e outros senadores com os quais eu conversei aqui, até sabendo que a gente ia participar desse painel hoje, Fernando, eles têm dito que eles estão trabalhando com uma obsessão, que na avaliação dos senadores que estão à frente, e o Eduardo Braga é meio que o dono da pauta, ele está preocupado em que não recaia sobre ele o peso de uma eventual precipitada judicialização do tema, da configuração dos comitês gestores, que já está, de alguma maneira, sendo debatido no judiciário, tem entidades recorrendo ao judiciário, mas, por enquanto, a avaliação é que não contamina ainda o cronograma de implantação. Mas essa obsessão do relator em quase monotemática, eu preciso atender estados e municípios, essa é a prioridade. Não vamos rediscutir o que já foi superado na discussão do ano passado. Né? Essa tentativa de blindar o debate na CCJ de outras demandas setoriais que ainda persistem, como você mencionou. Então, eu acho que juntando essa ausência de produtividade e de incentivo do Congresso de produzir, de trazer alimentar um debate mais técnico sobre a matéria tributária, com esse interesse da cúpula, né, do centro, que comanda a pauta do Congresso, vocalizada pelos relatores, de blindar essa discussão para ficar estritamente sobre a questão administrativa do comitê gestor do IBS, atender ali os interesses federativos, minimamente, e garantir que o cronograma seja cumprido para que inicie-se no ano que vem esse período de testes das alíquotas, como você mencionou. Isso, para mim, traz um cenário de que o Congresso está apostando no menos é mais. O Congresso vai fazer pouquíssimos ajustes de iniciativa dele. É claro que sempre está sujeito a uma pressão, né, que vem de fora, né, de setores organizados, etc. Mas eu vejo um desinteresse em acolher esses pleitos, e mais do que isso, uma obsessão em tentar passar um trator ali na reta final do semestre, aprova na CCJ, enfim, deixa ali a discussão dos entes federados ali, que vai, acho que, perdurar. Nós temos um calendário extenso ainda de implementação do IBS, que vai, enfim, mexer com as finanças municipais, as finanças estaduais. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas acho que o retrato político que você mencionou, só para falar introdutória, é um retrato, para mim, de letargia, né? E ao mesmo tempo que o Congresso não está desinteresse nessa pauta, não é a pauta que movimenta corações e mentes no Congresso hoje.
O Congresso muito contaminado por uma pauta ideológica, anistia, matérias CPI, matérias que vão ter influência no processo eleitoral do ano que vem. Então, a reforma tributária, quando você conversa com os líderes do centro, tanto na Câmara quanto no Senado, ela já é olhada meio no retrovisor. O cara fala, superamos isso aí, agora tem uma questão de implantação de comitês, que é fundamental, principalmente para os interesses locais, paroquiais dos parlamentares, mas dado esse confronto que está lá deflagrado entre entidades municipalistas e cidades menores, cidades maiores e tal, me parece que os parlamentares não querem muito entrar nessa seara da matéria tributária esse ano, porque acho que já teve um desgaste e tem ali prognósticos. Vamos ter que mexer nisso mais adiante, né? O impacto de verdade a gente vai sentir nos próximos 10 anos sobre o nosso eleitorado. Então, a preocupação do parlamentar é muito resolver o problema do seu eleitorado, a sua base eleitoral. E a sua base eleitoral não está fazendo, como chegou a fazer em algum momento do ano passado, 2023, uma pressão para. E aí, tem que votar, tem que simplificar, tributar, o regime tributário brasileiro. Esse foi um assunto em 23, né? Esse deixou de ser um assunto agora em 25. Então, é só para trazer, acho que esse cenário inicial de que, quando você tem um tema que é tão sensível para diversos setores da economia e você tem uma ausência de um debate técnico já na fase da implantação, da votação da emenda constitucional, né? Na regulamentação, me parece que essa discussão é muito pro forma, para cumprir tabela. Vai ouvir todo mundo, vai ter audiências. As audiências estão até engraçadas, segundo o relato que me contaram. Não são produtivas, né? Porque aí você vai os procuradores têm que falar, o secretário da Fazenda tem que falar, né? As entidades de classe têm que falar e o relator fica ouvindo, anota, tal, e bola para o próximo a falar. Não é produtivo e não me autoriza a acreditar que a gente vai ter grandes mudanças agora nesse debate na CCJ. É um pouco esse o cenário inicial aí. Perfeito, Fábio. Obrigado. Acho que é mais ou menos o que a gente, pelo menos, sente, né? Sem a profundidade, claro, que você dá ao assunto, mas é muito interessante. Eu acho que o grande viés que está nessa discussão agora é o que você colocou logo no início, né? A questão das emendas que realmente tiram do Congresso qualquer perspectiva de urgência. Felipe, mas mesmo não tendo urgência, como é que vai ficar a conta depois? Bom, primeiro, obrigado pelo convite a todos aqui presentes. E acho que quando a gente fala em quais são os próximos passos da reforma tributária, essa pergunta tem três destinatários. Primeiro, as empresas, ou seja, os contribuintes. Segundo, as entidades de classe, que são as entidades que estão, de fato, participando das discussões junto ao Congresso. E terceiro, o próprio governo. Tendo como destinatário os contribuintes ou empresas, acho que o passo que a gente tem que pensar, qual é o próximo passo da reforma, está exatamente em entender se a sua empresa ela tem um conhecimento pleno sobre as novas regras de tributação que serão implementadas. Ou seja, a minha empresa conhece as novas regras, a minha empresa está preparada para passar pelo período de transição. Quais são os impactos? Teremos um aumento de carga ou uma redução de carga? E isso ainda muita gente ainda não iniciou esse trabalho. É um trabalho extremamente importante, até porque no próximo ano já teremos a fase de implementação inicial da reforma, a fase de teste, e é necessário que todo mundo compreenda as regras para poder conseguir se antecipar e, de fato, conseguir implementar de maneira adequada as novas regras às suas operações. No segundo cenário, pensando na entidade de classe, ou seja, quais são os próximos passos das entidades, é exatamente acompanhar o PLP 108, né, que é o PLP que não só trata da regulamentação do comitê gestor, mas como do processo administrativo tributário, regras relativas a saldos credores de ICMS, até matérias estranhas como o ITCMD, por exemplo, bem como outras, né, o próprio governo já, inclusive, cogitou rever, via PLP 108, algumas regras já aprovadas no PLP 64, né, que se tornou a Lei Complementar 214, o que nos acende um alerta que a qualquer momento, enquanto não de fato implementada a reforma tributária, poderemos encontrar alguns ajustes naquilo que já foi aprovado. Fora isso, temos as chamadas mini-reformas, né? Porque de um lado já foi aprovada a reforma sobre o consumo,
mas o governo, paralelamente, vem trabalhando na questão da reforma tributária da renda, né? E seja com o próprio o PL 1087, agora de 2025, que trata da questão da isenção dos R$ 5.000, né, da isenção para quem ganha até R$ 5.000, como também do imposto de renda pessoa física mínimo, ou até a tributação das altas rendas, né? São mini reformas porque não necessitam de grandes ajustes, como se nós tivemos na reforma do consumo, já que envolviam diversos entes, né? Então são reformas que basicamente podem tramitar, seja via lei ordinária, outras até via decretos ou instruções normativas, então são bem mais simples, né? Mas que demandam um acompanhamento, obviamente, pelo setor. E um terceiro ponto é a questão quais são os próximos passos para o governo. Ou seja, tivemos agora a aprovação do PLP 64, e se exige agora a regulamentação dessa lei complementar. E como é que ela virá? Provavelmente vem instrução normativa, né? A Receita Federal tem trabalhado internamente nessa regulamentação, onde de fato teremos ali de maneira esmiuçada todas as regras aplicáveis aí com o novo regime, que não vai ser aberto ao público, ao debate, como tem sido feito atualmente no Congresso, mas que a gente já sabe que alguns setores têm contribuído com alguns pontos nessa regulamentação, que certamente virão a público e em algum dado momento poderemos avaliar quais são, o que virá de novo dentro dessa regulamentação. Não acredito que neste ano teremos grandes mudanças, até por ser um ano eleitoral, né? Então provavelmente teremos, como o Fábio falou, um atropelo em relação ao PLP 108, e isso já inclusive tem demonstrado aí alguns descontentamentos por parte principalmente dos municípios, né? Hoje o Comitê Gestor, que é o órgão principal de gestão do IBS, né, que seria, digamos, o imposto dos estados e municípios, sequer conseguiu ser implementado por conta da falta de clareza quanto à questão da distribuição das vagas no Conselho Superior. Nem teve ainda vigência da própria reforma em si, e hoje já temos pelo menos 3 demandas judiciais questionando a própria reforma. Então acho que é um ano, a bem da verdade, de observação, esse ano agora de 25, para entender quais são os próximos passos e impactos junto à reforma. Agora, certamente, eu acho que 2026 poderá ser um ano de grandes mudanças. Teremos aí um Congresso renovado, teremos novas eleições, podemos ter, com isso, uma mudança do caminho até então tomado junto à reforma, e acho que é um momento da gente se preparar para que 2026, aí, até considerando essa fase inicial de implementação, a gente possa entender como de fato funcionará a reforma, o quanto as empresas precisarão se dedicar para implementar essas novas regras, inclusive. Enfim, eu acho que tudo que tivemos de turbulência no ano passado, esse ano teremos aí um ano mais de estabilidade e estagnação do assunto. Só complementar uma fala do Felipe aqui, que ele tocou na questão do projeto da renda, e tem, acho que, um ponto de atenção aí nessa discussão, que eu acho que está passando um pouco ao largo ainda, que é a compensação financeira que está sendo buscada para financiar, né, a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Tem muita gente no Congresso defendendo, gente graúda, parlamentares que têm voto, que têm bancadas com voto, uma revisão geral de subsídios federais, né? Então, a gente pode ter algumas surpresas nessa linha que o Felipe falou, pode ter alguns sustos, quando na reta final é bem provável que esse debate se estenda até o final do ano, porque, embora pode ser vencido na Câmara agora, o Senado duvido que vá acelerar muito. Quando você conversa com os senadores, eles falam com o final do ano como, né, alvo para encerrar esse debate. Pode ser que na reta final ali o Senado tire da cartola, às vezes, um corte substantivo de subsídios para alguns segmentos, que a gente não está esperando, e de repente seja a alternativa encontrada para evitar
que se aumente as alíquotas muito para alta renda, que parece claro que é uma agenda do centro hoje, encontrar alternativas ao projeto endereçado pelo governo. Se não for alterar as alíquotas, que pelo menos ofereça como contrapartida outras alternativas, e aí essa revisão geral do regime de subsídios. E num ambiente como esse de atropelo, né, a gente pode ter, de repente, um susto com o governo mexendo em setores que estão ali salvaguardados por esses subsídios federais. Eu acho o ponto interessante e eu acho que fica do que você falou, Felipe, uma coisa que é fundamental para as associadas, as empresas em geral, é de alguma maneira não negligenciarem os tempos de transição, porque as adaptações sistêmicas, tudo que tiver que ser feito internamente, não vamos esperar entrar em processo de teste para proceder a esse tipo de ajuste, porque o período de teste vai ser inclusive para verificar a adequação das empresas às novas regras. E isso não impede também o governo, em busca de receita, de dizer o seguinte: mas já que você não está preparado, você pode ter algum tipo de sanção, como perda de benefício ou algum tipo de taxação extra. Mas, Fábio, você estava comentando um ponto complementar que você queria fazer no momento seguinte sobre a questão política ainda. Então, se você quiser complementar agora. É que a gente está falando sobre os interesses do governo na tramitação do projeto, e o governo tem que cumprir um arcabouço fiscal que virou uma abstração hoje, né? Então, nesse ambiente, quando você tem algo aberto no Congresso, uma discussão aberta no Congresso, é sempre um ambiente propício para você chegar de última hora e atravessar uma outra demanda de arrecadação. E, como foi mencionado aqui pelo Felipe, que eu tenho ouvido muito lá no Senado é uma preocupação, por exemplo, com relação ao imposto sobre herança. Tem muita gente acreditando que o governo pode usar essa brecha para fazer alguns ajustes para aumentar a arrecadação, simplesmente porque a conta não fecha. O governo publicou uma LDO em que assume que a partir de 27 não tem dinheiro para educação e para a saúde. Então a gente está nesse ambiente de buscar recursos e, de repente, quando você tem um debate já mais maduro, né, são os PLPs, tem lá o Senado já discutindo em CCJ, prestes a ir para o plenário. Então o governo pode usar um pouco o fato de os líderes do Centrão estarem alinhados com a agenda econômica, não estão alinhados com a agenda ideológica, nem com a agenda mais política, mas economicamente ter um interesse em evitar que o Congresso seja culpado por algum problema de natureza econômica no ano eleitoral. Então ali é sempre um espaço que o ministro da Fazenda, que a sua equipe tem para negociar alternativas, se não for principalmente para blindar emendas parlamentares, que são fundamentais para o ano eleitoral, para os parlamentares. Okay. Na visão de vocês, para compensar essa questão da isenção até 5 mil, não mexer numa alíquota mínima para além de 50 mil, algum risco ou alguma potencial elevação da alíquota de imposto de renda das pessoas jurídicas? Sim, inclusive das possibilidades que já foram aventadas era se criar um adicional para a alíquota, salvo engano, da CSL. Eu acho que inicialmente o governo ele não pretendia misturar os assuntos, assim como foi inicialmente com a reforma do consumo, né? Então, tratar de maneira segregada. Iniciou-se pós-consumo uma discussão sobre a reforma da renda de pessoa física, só que acabaram encontrando entrave, obviamente, orçamentário e a necessidade de misturar tributação de pessoa física com tributação de PJ. E eu acho que o caminho que o governo encontrou, talvez, de minimizar os impactos desse aumento, seria mexer na tributação de PJ para poder viabilizar a isenção dos 5 mil. Né? Então, de algum modo, se misturaram os assuntos e existe, eu acho, talvez a grande chance de passar algo neste sentido. E também, como falou, né, a própria revisão dos benefícios fiscais de âmbito federal, que também acho que o setor precisa ficar, obviamente, atento, porque o setor, a gente sabe que hoje já goza de alguns benefícios, não só de subvenções, mas como da parte de reagentes, por exemplo, nós temos
isenções referentes a importações e vindas para hospitais e laboratórios. Então, tudo isso, obviamente, entra no radar do governo federal e está em jogo. Não sabemos ainda, não foi dado ainda um aceno para quais setores eventualmente poderiam ser, digamos, prejudicados, né, com eventual revogação de benefício, mas sabendo que nós temos esse benefício, a gente precisa monitorar. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira sanar com o Fábio? Fernando, acho que só você perguntou de outros temas de natureza política que a gente tem que ficar atento que vão ter impacto tributário. Eu destacaria uma questão que envolve os governos estaduais. Que os governos estaduais já estão ali pautados para produzirem uma média, né, de arrecadação de ICMS um pouquinho mais robusta, para que eles não sejam prejudicados quando for iniciar o período de teste das alíquotas. Então, assim, a gente pode ter um ímpeto arrecadatório, já tá meio, acho que, cristalizado isso, uma ordem nas secretarias da Fazenda para arrecadar mais, para que depois o governador não seja acusado de ter negligenciado nesse momento ainda de cálculo de médias e medianas, e que isso venha tirar recursos do seu estado. Tamanha é a insegurança que existe sobre a formação do comitê gestor e como é que ele vai se comportar, né? Estava conversando hoje com uma fonte importante em Brasília, assim, a gravidade, acho que as pessoas não entenderam muito bem o que é o comitê gestor. Você tem uma emenda constitucional que meio que acabou com o Pacto Federativo, né? Ele liquidou uma coisa que décadas de consolidada em termos de distribuição de recursos entre estados e municípios, que um pouco pacificados, os municípios sabem que pode contar com o ISS, o estado com o ICMS, e você financia a máquina pública, os serviços públicos com esses mecanismos. De repente você foi lá com uma PEC e eliminou esse modelo e colocou para gerir esse trilhão de recursos aí um colegiado, né, com a configuração meio turva. Tem prefeitos de cidades pequenas, tem procuradores concursados, tem entidades de classe que já tomaram conta de algumas vagas. Então, assim, você tem um risco, os prefeitos estão falando isso, os governadores vão começar a discutir daqui a um tempo, de o governador assumir e quem vai definir se ele tem caixa, recursos para governar, não é ninguém da confiança dele. Então, é quase que a história do presidencialismo, semipresidencialismo, seria algo entre semipoderes para os governadores e prefeitos. E eu acho que isso ainda vai, na minha opinião, isso vai desaguar no Supremo, porque são questões federativas, muito candentes. Os municípios são fortes, os estados também têm seu poder de convencimento no Supremo. E a preocupação que se tem é que, se isso for rapidamente para o Supremo, pode comprometer totalmente o calendário. Acho que tem essa preocupação que eu vi do senador Eduardo Braga, de evitar de criar muita marola nesse tempo, porque ele acha que, se chegar em dezembro e não tiver pacificado, você tem que avançar para os próximos passos do ano que vem, que já são de implementação mesmo, né, de testes e tal. Você pode perder um ano, você perde toda essa década. Então, acho que é um tema importante, esse movimento federativo que acaba tomando um pouco os holofotes, né, e dificultando a discussão do que já foi ali superado nas discussões anteriores, no PLP anterior. E aí é que o Felipe trouxe também, né? Sempre tem a possibilidade de alguém chegar e apresentar de última hora algo que surpreenda todo mundo. Como existe ali uma certa coesão no grupo político que comanda as duas casas, vai ser aprovado e nós vamos ficar sabendo no diário oficial, possivelmente no dia seguinte. Perfeito. Bom, sim, claro. Boa tarde, Fábio. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta inversa. Com esse cenário todo de possível questionamento judicial, de uma falta de clareza na estrutura ou no cronograma de avanço da reforma, alguma chance de acelerar o 32 para antes, para poder prevenir esse tipo de discussão, ou já deixar a discussão mais complicada ainda e desmotivar um questionamento da reforma? Alguma chance de acelerar esse processo? Eu acho que vai ficar mais claro para a gente no final desse semestre, se o relator conseguir cumprir ali seu calendário e votar esse PLP até o final do semestre. Eu acho que é um quadro. Se isso extravasar para o segundo, pós o recesso, aí eu acho que todas as alternativas vão começar a ser estudadas. Eu diria que hoje não é um cenário, para mim, não vejo isso
até porque não tem o arranjo político dessas construções, está muito prejudicado, né? A gente vê o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi muito operativo ali no ano passado, muito distante. Dessa vez a gente tem uma discussão que envolve o senador Eduardo Braga, envolve o presidente da CCJ, Otto Alencar, e o senador Davi está viajando, né? Então eu não estou vendo essa possibilidade de trocar, antecipar e acelerar, porque eu acho que seria prejudicial para o rito que está sendo planejado. Eu acho que é uma coisa para ser debatida no segundo semestre. Eu acho que também, assim, a parte tecnicamente falando também, eu acho que teria um entrave também jurídico dessa aceleração. Fora que a implementação, como por exemplo, do split para fins de pagamento e transferência, né, dos recursos para os estados, ainda sequer foi desenvolvido. Então, acho que talvez trabalhar com um atraso seja algo muito mais plausível do que com um adiantamento da implementação. Ok, bom, pessoal, acho que ficam duas perspectivas. O Congresso vai demorar um pouquinho mais para se pronunciar nessa etapa e fica a perspectiva do risco bastante plausível de alterações fiscais no âmbito estadual durante a própria período de transição da reforma tributária, que é o que a gente na BIMED batizou de reforma dentro da reforma, né? Então a gente está atento a isso, tem trabalhado junto ao governo estadual, junto às entidades lá em Brasília, Congresso, Receita, e temos que nos manter atentos. Acho que o grande desafio no âmbito estadual agora é conseguirmos renovar o ICMS 0199 até 31 de dezembro desse ano. Então, se não temos mais considerações nem perguntas, agradeço, Fábio, pela participação. Felipe, muito obrigado. Agradeço a todos que estiveram com a gente até agora. Boa noite e convido a todos para o coquetel da BIMED. Muito obrigado.